Boa noite. Boa noite. O RB Notícias desta segunda-feira abre com uma entrevista do companheiro jornalista Hermano Henning com o secretário de Radiodifusão. Aqui conosco nos estúdios da Rede Brasil, em Brasília, o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Moisés Queiroz Moreira. Moisés, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o teu convite. É um prazer estar aqui, sempre que for possível, conte comigo. Eu quero começar. Como está o rádio hoje? Então, o rádio, estamos atravessando um processo muito grande de migração das rádios AM para FM. Acredito eu que aproximadamente 1.500 rádios já solicitaram esse processo de migração, das quais cerca de 700 já conseguiram êxito nessa migração. Por que isso ocorre? Porque o rádio, as ondas médias, deixaram de ser tão ouvidas quanto a FM. Pois é, era exatamente isso que eu queria te perguntar. Por que acabar com a AM? Então, comercialmente, para o proprietário dessas entidades, passou a ser vantagem ter uma FM. Tem alcance limitado. Tem alcance limitado. Mas de compensação tem um som melhor. Tem uma qualidade de som melhor e por ter mais ouvintes, acaba tendo um interesse comercial mais relevante do que as ondas médias. Mas apesar dessa política, você acredita que o AM ainda vai resistir por um tempo aí? Eu espero que sim. Existe uma descrença muito grande nisso, mas eu espero que sim, e espero até que no futuro possa se trabalhar com a ideia da digitalização da rádio AM. E melhorar o som. Porque aí você teria uma cobertura ampla, muito maior do que a FM, e digital e com qualidade de som também igual ou melhor que a FM. Aquela história do rádio AM ser mais popular e muitas vezes também estar ligado ao radiojornalismo de uma maneira mais efetiva e o FM ser um veículo de comunicação, assim dizendo, um pouquinho mais elitizado, isso já acabou, não existe mais. Existem até... É uma transformação constante. Constante. Né? Isso marcou muito a minha vida, porque na minha infância eu escutava rádio AM. E muitas vezes ondas curtas. Ondas curtas, futebol. Que foi embora também. Embora algumas emissoras ainda insistem. De colocar o fio lá fora da casa para poder escutar o jogo de futebol. A Rádio da Alemanha, Deutsche Welle. Sem dúvida. Enfim, sem dúvida. Rádio Canadá. Isso marcou a minha vida, a nossa vida. E espero que, como já existe em alguns outros países, que se possa digitalizar a rádio AM para que não se acabe esse glamour todo. Isso aí envolve ou tem reflexos assim diretos na indústria do rádio? Por exemplo, um receptor de rádio hoje não chega nem a ser fabricado mais, né? Os carros, que é o grande responsável, o carro, né? O grande responsável pela permanência do rádio de uma forma tão firme. Agora temos já empresas ligadas à telefonia celular, fabricantes de telefone celular, que estão dispostas a colocar o chip para que possa se escutar o rádio no aparelho celular. Pois é, será que o celular vai substituir o rádio, Moisés? O que acontece? Com essas migrações para FM, o espectro de frequência do rádio FM já ficou limitado. Então, em muitas localidades não se tem mais espaço para migrar. Então vai se usar a banda estendida. Uma emissora atrás da outra. Isso, a banda estendida vai ser usada agora e a partir de janeiro de 2019, todos os rádios fabricados em nosso país terão a banda estendida. Já. Agora explica pra gente o que é a banda estendida. A banda estendida era uma faixa que não está no dial normal e que agora vai ser... Já tem emissora operando na banda estendida? Não tem. Ainda não? Não tem. Nem em caráter experimental? Nem em caráter experimental. Nós temos um processo junto com a Anatel para viabilizar esses canais a partir de janeiro de 2019. E vai aumentar, então... Quando as indústrias passarão a fabricar os aparelhos com essa banda estendida. Primeiro precisa ter o aparelho de rádio para Primeiro precisa ter o aparelho de rádio. Inclusive as empresas que optarem por migrar nessa banda, elas têm um diferencial das que migram hoje. Elas poderão ficar 5 anos funcionando concomitantemente as ondas médias com a FM.
Ah, elas poderão ficar até que haja uma adequação melhor do... Então, nesse caso, as emissoras, por exemplo, a rádio lá de Guararapes, a radiodifusora de Guararapes, que já está autorizada em operar em FM, mas a emissora AM parou de funcionar. Ela não seria, não é obrigatório que isso aconteça. Não, sim, as que estão na faixa normal da migração, ou seja, não irão para a banda estendida, as que estão no dial normal. Mas eu não digo nem banda estendida, eu digo do AM para o FM. Então, elas podem ficar 6 meses funcionando concomitantemente. No máximo, 6 meses. Só as que irão para a banda estendida que poderão ficar 5 anos. Então, por isso que eu acredito que o AM vai desaparecer, porque muitas emissoras, principalmente as emissoras do interior, né, que lutam com dificuldades, não é? Tem o problema daqueles transmissores imensos. Gastam muito mais energia. Exatamente. É uma transmissão mais cara. Pois é. Esses radiais, das antenas, que você geralmente coloca perto de um lugar bastante úmido. Por isso que eu sou um defensor que se tente ou se encontre um caminho para que faça a digitalização das rádios AM. Bom, vamos entrar aqui no aspecto político Brasília, né? Qual é a política do governo hoje em relação à radiodifusão? A radiodifusão como um todo, né? Quando nós chegamos à secretaria, é uma secretaria muito cartorial, muito morosa, e o radiodifusor, principalmente os pequenos radiodifusores, tinham muita dificuldade em acompanhar a evolução dos seus processos. Vou te dar um exemplo. Uma renovação de outorga aqui demorava anos. A concessão. A concessão. A renovação de uma rádio, ela é feita a cada 10 anos. A cada 10 anos o proprietário você tem que renovar, tem que entrar fazer a renovação da sua outorga. Porém, existiam outorgas que estavam vencendo a terceira, 30 anos, e não havia sido feita a primeira renovação ainda. E as emissoras funcionando. Funcionando. Então, nós tínhamos como meta a desregulamentação da secretaria. E, para isso, elaboramos uma medida provisória que tornou-se lei, que é a Lei 13.424, que hoje ela desburocratizou muito o setor de radiodifusão. Antes eram solicitadas dezenas de certidões de objeto de pé. Hoje bastam 4 declarações do radiodifusor para que o processo. Então, esse processo que levava décadas, hoje passa a levar no máximo 4 meses. Então, isso foi um avanço muito grande para o setor. Com a ampliação do dial, falando em FM, né, na frequência modulada, haverá oportunidade de novas concessões? Bom, havendo disponibilidade de frequência na localidade, podemos, você vai ter mais espaço, podemos sim abrir dependendo novas do lugar licitações para rádios comerciais, desde que sejam oportunas, haverá sim. Quem que pode ser proprietário de uma emissora de rádio FM? Bom, você tem que ter uma empresa, um CNPJ. Existem 3 tipos de outorgas. Nós temos as outorgas das comunitárias, que tem um processo seletivo específico, não oneroso. Temos geralmente ligados a associações de bairro, aquela coisa toda. E as outorgas educativas, que também é um processo seletivo. Que pode ser ligado a universidades. A universidades, é diferente, mas também não oneroso. E não podem comercializar? Não, elas podem ter apoio cultural, mas não podem fazer comerciais. Isso é algo que pode apenas... Não pode fazer venda a varejo, não pode anunciar? Não, isso não. Elas podem ter o apoio cultural da programação, isso é permitido. Isso é permitido. E a rádio comunitária, ela tem o seu raio bem restrito àquela comunidade que ela está inserida, porque ela foi projetada para isso. A rádio comercial não. A rádio comercial, ela já vive de propaganda. Ela já é uma outorga onerosa, ela tem esse direito de fazer propaganda, enfim, é uma peculiaridade dela. O rádio, nesse caso, ainda subsiste aquela ideia de que é uma concessão em caráter não permanente do governo, ainda continua assim, ou o seu ministério procura uma outra forma de dar essas concessões? As renovações, elas existem para isso, para que haja continuidade. Era a título precário até hoje, não foi? Inclusive as emissoras de televisão, ou não existe mais? Se eu estiver enganado, me corrija. As outorgas, a televisão são 15 anos. Elas têm um limite para que possam ser renovadas.
desde que haja interesse. E se adequem à parte documental, não tem problema nenhum. A continuidade acontece naturalmente. Pois é, então a gente pode resumir. As emissoras, as outorgas de concessões de emissoras AM, essas não existem mais. AM? Não, existem ainda outorgas de vamos supor, AM. Nas áreas da Amazônia, lugares distantes. Existem ainda, existem. Elas são muito importantes nessas localidades. Ondas tropicais, ondas curtas. Sim. O que acontece é que elas estão reduzindo porque é um alto custo de manutenção. Principalmente nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas. Mas nessas áreas aí da Amazônia, como você citou, ela é extremamente importante. Pois é. Extremamente importante. É lá que o seringueiro é o companheiro do... Sim, né? sim. E onde as ondas curtas funcionam. E levando em consideração que as ondas médias tiveram um papel importante nesse país, da integração dele, né? A próprio idioma nosso, em todo o território nacional. Pois é, eu sei que você está com pressa, tem outros compromissos, mas enfim, eu quero terminar com uma pergunta a você. Sim. Você acredita no rádio ainda? Acredito. Você acha que o rádio ainda vai ser vai continuar sendo um elemento de comunicação? Eu acredito no rádio. Apesar da internet, apesar das redes sociais, você acha que... O que acontece hoje? Hoje nós estamos vivendo uma era, mano, que existe muitas fake news, né? Você recebe pelo WhatsApp notícias que acabam aí... Pelo menos a nossa geração não viveu isso, né? Ou alguns blogs que acabam deteriorando a imagem do sujeito. E eu digo que o radiodifusor, não, ele tem a obrigação de transmitir credibilidade. Aí ele está ali todo dia, é o companheiro do cidadão que escuta o rádio. Então ele não pode falhar. Eu costumo dizer, como diz lá no interior, o caipira, que o radiodifusor mata a cobra e mostra o pau. Então eu sou um otimista e acredito na sobrevivência do rádio, sim. Mas você, como secretário de radiodifusão do Ministério das Comunicações, que mensagem você daria para quem está lá no interior do estado, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, enfim, o trabalhador nas pequenas emissoras de rádio, né, que estão te acompanhando agora, né? Que mensagem você daria para o pessoal que vive do rádio no interior do Brasil? A mensagem que eu dou a eles é que, obrigado primeiramente por confiar em nós. A Secretaria está fazendo nesses últimos 2 anos um trabalho voltado para vocês, radiodifusores, principalmente a você, pequeno radiodifusor. Confie em nós e continue acreditando no rádio, porque ele não deve morrer e não irá morrer. Muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço. E a seguir, o documento digital de veículos é lançado e começa a valer no primeiro no Distrito Federal. E os destaques do esporte com Fernando Bonucci, nós voltamos já.